Quando eu saio, poxa, esqueci de desligar o computador, eu pego a minha Alexa, eu desligo todos os equipamentos que eu preciso, sem preocupação nenhuma. Isso é muito importante. Isso me dá agilidade. Então, por exemplo, eu moro numa cidade quente, eu quero chegar, o meu ar-condicionado está ligado. Se eu chego antes dos meus funcionários, não tem problema nenhum, eu ligo pelo celular. Olha, esse projeto custa tanto, mas se você fechar, vai ser abatido. Eu ia achar justo. Não, perfeito. É um serviço à parte. Então me entrega esse projeto, que seja 2 mil, 3 mil, 4 mil, eu pago o projeto e quando eu fechar com você, aí eu vejo se é de mercado aquilo que ele está me propondo, pronto. Seria algo justo. Mas nunca trazer desconfiança para quem está contratando. Exatamente. Porque fica numa situação deselegante. Marcenaria no topo. E hoje nós temos a presença ilustre do professor Diogo Duarte, especialista em contabilidade pública. Hoje eu vou pedir para que o professor faça a sua apresentação e fale um pouco sobre a experiência que a gente trouxe aqui, um cliente para falar para vocês. Maravilha. A experiência fantástica, eu acho que junta os elementos principais que uma marcenaria precisa. Sou cliente de vocês em casa, no escritório, então com um pouco de autoridade para falar, conhecendo verdadeiramente o serviço. Eu creio que existem diferenciais que toda marcenaria deve ter e que vocês conseguiram unir esses diferenciais. Ao longo da nossa conversa eu vou explicando cada um desses detalhes que eu acho fundamental. É muito importante a gente ter um cliente expondo as suas opiniões sobre os trabalhos dentro da marcenaria, e eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público aqui o que o senhor acha das empresas de marcenaria e o que pode ser melhorado. Pronto, essa é uma pergunta chave. Eu vejo que as empresas de marcenaria, elas trabalham de uma forma muito parecida. Algumas com nível de qualidade maior e outras aquém. Mas melhorado, principalmente, a relação venda e execução. Muitas das vezes o vendedor, aquele que chega até o potencial cliente, que é o meu caso, ele não tem a noção da fábrica, do chão de fábrica. Então ele pode prometer algo que ele não cumpre, que não entrega. Ele pode prometer algo que vai ficar desalinhado com a realidade prática. E eu vejo que esse é um dos grandes problemas. Eu já tive problemas, por exemplo, nas casas, enfim, que eu já tive e que construí em escritório, do vendedor prometer algo e não cumpre os prazos. E quando é o proprietário da marcenaria, às vezes é até pior, porque ele está na linha de frente da venda, ele está na execução e ele não tem uma equipe delegada. Aí ele nem bem vende, nem bem entrega. Então esse eu vejo que é algo que tem que ser melhorado. Ter bem gerenciado os processos de venda alinhados com a produção, para que eu, cliente, diga assim, olha, tudo que ele me prometeu está aqui, está entregue. E uma forma que eu tenha confiança no que ele está dizendo. Eu preciso confiar nele. Porque picareta tem aos montes nessa área, nesse mercado, né? Como em todas as áreas, na verdade. Mas essa em especial. Porque a marcenaria, ela é algo que vai trazer um benefício real para uma casa, para um escritório. Por exemplo, o meu escritório que vocês montaram ficou lindo. Ficou ótimo. Mas eu já tive experiências ruins antes de vocês. Eu entendo, realmente esse mercado ele tem os seus altos e baixos, e o que o senhor citou aqui é muito importante para que todos consigam entender melhor. É a diferença entre uma empresa ter processos e às vezes uma pessoa que monta uma empresa e acha que ela pode fazer tudo ao mesmo tempo, que é o que o senhor acabou de citar. E também os vendedores. Os vendedores falta um pouco de capacitação no quesito de entender sobre o mercado, entender sobre a matéria-prima e entender aquilo que ele vai oferecer para o cliente. Então, falta um pouco de experiência. Eu vou falar assim, para mais ou menos uns 60% desse mercado. 60% desse mercado não sabe exatamente aquilo que ele oferece para o cliente, acha que é somente vender e não entender os processos de fabricação e montagem. Então, esse daí realmente que o senhor acabou de citar é um grande erro que muitas marcenarias cometem. E o segundo também é a questão do profissional achar que ele pode vender, fabricar e entregar.
não ter um pós-venda, não ter uma equipe qualificada para fazer um bom acabamento na casa do cliente, uma boa entrega. E realmente esse daí é a grande falha que existe hoje no mercado, no nosso cenário atual. E eu queria que o senhor também contasse um pouco das suas experiências com móveis planejados, que o senhor já teve, e o que o senhor, como cliente, acha que está faltando e que pode ser melhorado. O que o senhor espera das empresas de marcenaria? Essa é uma pergunta excelente. Eu vejo que toda vez que nós vamos contratar um projeto de marcenaria, a gente leva em consideração 3 fatores. O primeiro deles é resolver um problema que eu tenho, seja no escritório, na empresa ou em casa. Tem que resolver um problema. Tem que resolver, entregar. O segundo ponto, eu preciso que cumpra prazos. Porque também não adianta resolver um problema e eu não ter o meu prazo cumprido e a gente não conseguir trabalhar dentro de um padrão de eficiência, o meu escritório parado, a minha casa parada. Então, primeiro, resolver o meu problema, ter prazo e qualidade. São os pontos principais. Entretanto, quando eu ou qualquer pessoa contrata um serviço de marcenaria, esses elementos eles estão implícitos a partir de uma venda, mas eles não são garantidos. Então é importante, e eu reforço isso muito na marcenaria, que o cliente tenha um mecanismo, que ele receba um mecanismo de segurança. Então, talvez um aplicativo ou algo que ele possa acompanhar todo o processo. Muito boa essa informação. No caso, ter um aplicativo para que o cliente entenda desde o dia que ele fechou a venda, como está o processo de fabricação e quanto tempo falta para entrega, até realmente estar 100% entregue, montado, limpo para que o cliente possa utilizar o seu projeto. Exato. E se for, por exemplo, uma marcenaria menor ou que não tem essa possibilidade, que ele tenha esse serviço de atendimento ao cliente informando de tempos em tempos. Olha, está aqui, ó, nós estamos com 30% montado, vamos bater o prazo, vamos entregar antes do prazo, está aqui o teu material, o material chegou. Isso vai trazendo segurança ao cliente. E no momento que a marcenaria faz isso uma vez, ela pode demonstrar isso para os pretensos clientes. Então, se alguém me apresenta isso, olha, deixa eu te mostrar a minha relação com o cliente, que seja num grupo de WhatsApp, e ele me mostra que desde o fechamento ele vem mandando mensagens naquele grupo e o cliente acompanhando, eu falo, opa, é isso que eu quero. Eu preciso dessa segurança. Fica mais tranquilo, o cliente fica mais tranquilo, exato, confia mais na empresa. E eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante para todos vocês que estão assistindo agora. Qual é o ponto principal para um cliente fazer uma indicação de uma empresa ou de um profissional de marcenaria? Resultado. Se atender aqueles 3 critérios, resolveu o problema, ou seja, montou da forma que eu queria, se ele entregou no prazo e teve qualidade, é a indicação certeira. E uma indicação, ela vem com 90% de assertividade em novos fechamentos. Sem dúvida. Eu estou lendo um livro, na verdade relendo um livro, que ele é do Jeffrey Gitomer, que é a Bíblia de Vendas. É um best-seller na área de vendas, e ele explica o seguinte: se você tiver que fechar com alguém, se você tem que fechar negócio com alguém, e tiver em condições de igualdade, você vai fechar com quem você confia, que ele chama de amigo, que é quando você cria uma relação de confiança com o teu cliente. E se tiver em condição de desigualdade, ou seja, se o teu serviço for mais caro, ele também vai fechar com um amigo, ou seja, com quem ele confia. E isso eu me enquadro perfeitamente nessa fala dele. Por exemplo, com vocês, eu não comparo mais preço, eu já não orço mais se vocês estão mais caros ou mais baratos com outra empresa. Também não vai aumentar, né? Eu já não orço mais, mas eu fecho com vocês, que a gente já tem um relacionamento construído, sólido. Eu tive as entregas, ou seja, teve qualidade, teve prazo, resolveu o meu problema. Então, se eu tiver que fechar, eu não penso em outra empresa. Vocês solucionam o meu problema na área de marcenaria. Então, mesmo que esteja em condição de desigualdade, que venha um outro e diga, não, meu preço é melhor, eu tenho um produto melhor, o que eu vou fazer? Franklin, consegue bater esse preço? Franklin, consegue trazer aquela tecnologia que o outro me apresentou? Porque nós temos um relacionamento. Sim. Então, a marcenaria, ela é muito pessoal.
Porque você entra na casa da pessoa, você entra no escritório, você entra nos investimentos. Então é importante você ter essa relação de confiança, porque aí eu não troco e obviamente que eu vou indicar. Isso é uma relação natural. E isso é muito importante para todos nós, inclusive eu, vocês que estão assistindo, ouvir da boca de um cliente o que está faltando de fato para a marcenaria. E eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Que conselhos o senhor daria para as marcenarias melhorarem a sua gestão e relacionamento com os clientes? Boa pergunta, excelente. Primeiro ponto, se colocar do lado do cliente. Sair um pouco de eu sou o fornecedor e se imaginar como cliente. Quando eu me imagino como cliente, o que uma gestão tem que atender? De forma bem clara, 3 processos: venda, produção e entrega. Pronto. Se resolver venda, produção e entrega de forma harmônica, pode ser a mesma pessoa? Pode, não tem nada que impeça. Eu sou o dono do negócio, eu entrego, eu vendo, não existe problema nenhum nisso. Mas é claro, você não vai escalar. Só precisa se planejar para isso. Tem que se planejar, ou seja, ao invés de você entregar 10 projetos no mês, você vai entregar 1. Agora, se você tem uma equipe, tem 3 pessoas, cada uma coordenando uma área, que elas se comuniquem. Então não é difícil montar um fluxograma. Fazer a delimitação. Falar com a venda, por exemplo, olha, você só pode oferecer até aqui. Além disso, conversa, por exemplo, com a montagem, conversa com a entrega. Ou seja, alinhar esses processos de venda, de produção e de entrega de forma harmônica. Não existe nenhuma outra forma, pelo menos que eu conheça, que não seja sentar, fazer uma reunião, debater, desenhar à mão mesmo e dizer, olha, os nossos processos são esses. E definir. Olha, você vai e você vende. Quando você vendeu, o que você pode oferecer? Quem é que vai dizer isso? A produção. Olha, a gente pode entregar até esse nível. Ah, você vai entregar, você prometeu uma entrega em prazo recorde. É uma casa, por exemplo, como a minha, com o pé direito muito alto. Tá, mas você tem andaime, você vai ter que alugar andaime. É o cliente que vai ter que ter andaime. Isso quem vai dizer é a turma da entrega. Então, tudo isso alinhado direitinho, você não cria uma falsa expectativa. Eu prefiro, por exemplo, num processo de gestão de uma venda, eu como contratante, que a pessoa me diga o seguinte, como eu acabei de fechar um serviço agora, que não é de marcenaria, um serviço de reforma, que o rapaz me falou assim, mas Diogo, olha, aqui o teu pé direito é muito alto, eu não tenho andaime, eu não ofereço andaime. Eu falei, não, tudo bem, deixa que eu alugo, eu contrato um andaime. Mas isso é a sinceridade dele comigo. Agora, se ele não me fala... Antes mesmo do fechamento. Antes do fechamento. Se chega no dia e ele fala, Diogo, cadê o andaime? Eu falo, mas que andaime? Não, eu preciso de andaime. Ué, você fechou comigo, você tem que ter andaime. Eu já não contrataria mais. E é um ponto que é muito importante frisar, porque nem sempre os clientes eles leem o contrato. Eles simplesmente acreditam naquilo que a gente fala. Esquece contrato. O contrato é para... Eu li uma vez um livro que eu acho fantástico. Contrato, ele só serve para conversas mal resolvidas. Se você precisa se amparar num contrato, é porque a tua linguagem está péssima e você não vai ter revenda, você não vai ter indicação, esquece. Contrato é assim, ele está lá. É igual plano de saúde. Eu pretendo não usar. Seguro de carro, eu pretendo não usar. Tem que ter, né? Tem que ter. Então o contrato está ali, mas deixa ele lá. O que você fala olhando no olho e cumpre é o que o cliente vai indicar. Eu me lembro quando nós fechamos o nosso primeiro projeto, foi tudo olhando no olho. Franklin, eu quero isso, isso, isso. Está aqui o contrato. Assinei e te entreguei. Se eventualmente eu sabia do risco que eu tinha, você não me entregasse, eu sabia o quanto eu ia perder em termos financeiros daquela não entrega. Mas pode ter certeza que não haveria nenhuma indicação e nem renovação de nenhum tipo de projeto. Porque é o olho no olho. Isso é muito importante. Então, essa clareza, ela supera qualquer contrato, qualquer formulário. Olhar e dizer, olha, eu te entrego. E aí, como tu fizeste? Por várias e várias vezes. Professor, eu estou te entregando a mais. Fechou. Não interessa o que estava dentro daquele contrato. E naquela época o senhor estava em viagem também, né? Em viagem. Eu falei, fique tranquilo, pode viajar. Deixa que a gente vai resolver. Não, mas tem esse. Não, a gente resolve pro senhor, o senhor chegar, só vai... se preocupar em fazer as suas gravações. Meu amigo, se eu estivesse na Itália preocupado com um projeto, aí ia ser outro caso que eu não ia mais contratar. É isso que eu falo, sabe? Tu me resolveu um problema. Qual é o problema?
Eu estava viajando de férias com a minha família e você falou, fique tranquilo. O que eu fiz? Fiquei tranquilo. Resolveu o meu problema, entregou dentro do prazo, me deu o brinde, fez na qualidade certa. Quando deu lá uns probleminhas, que é normal em qualquer marcenaria, nunca vi uma marcenaria não ter algum tipo de ajuste, você foi lá, arrumou, não questionou, pronto. E aí já entra na questão da pós-venda, né? Tem um relacionamento bom com o cliente, não é só fazer a venda naquele momento e depois simplesmente sumir, atender outros clientes e esquecer os outros que já foram seus clientes, porque pode ser que esses clientes que já fecharam com você um dia, fechem novamente, que foi o caso que aconteceu dentro da sua casa. Primeiro fez o seu escritório e logo depois de algum tempo, alguns meses, fez alguns móveis também dentro da sua casa. Isso é muito importante também, a gente ter esse pós-venda, essa conversa sempre alinhada com o cliente, responder, atender às suas necessidades, assistência. Não tem como fugir disso. Uma empresa de móveis planejados, é impossível não ter assistência, vai ter sempre, então a gente tem que estar preparado para isso. E tem algo, Franklin, que eu vejo no meu negócio em especial, eu uso isso muito na prática. Eu já li em várias literaturas, mas a prática ela é muito importante. Se você tem um pós-venda, isso daqui a pouco é um custo para ti, e é um custo, sempre vai ser, você tem que ir ao cliente, você está deixando de montar e gerar novas receitas. Por que não você fazer deste pós-venda uma venda? Ou seja, eu vou lá dar uma manutenção, mas eu já levo uma cartela de novos produtos e de novos serviços que eu tenho para ainda ampliar aquele projeto dele, ou daqui a pouco uma área que ele não fechou. Olha aqui, nós temos isso aqui também. Ou seja, a visita ela não precisa ser necessariamente uma correção, ela pode ser uma nova venda, né? Ou levar um encantamento, se não quiser ser tão direto. Olha, existe uma tendência nova que a gente está trabalhando, fica antenado. Eu sou está fazendo um pós-venda, e você conhece o meu tempo, ele é muito curto. Sim. Mas se você chega aí para fazer uma correção, algo que eu estou te pedindo e me traz uma solução que eu nem tinha pensado nela, opa, eu quero isso. Como eu vim aqui no teu estúdio, eu estou olhando o tempo inteiro, opa, isso aqui me interessa, isso aqui me interessa. Entende? Se você vem fazer uma correção de imóvel e já me apresenta, olha o que eu tenho lá. Eu falo, pô, isso aqui novas tendências que o tempo inteiro tem inovação, a gente tem que estar... O tempo todo. Essa tua luz aqui, ela está mais agradável do que a luz do meu estúdio, do meu escritório. Sim. E aí o que eu te falei? Poxa, eu quero esse padrão, tem como trocar? Aí você falou, não, eu vou lá olhar. Isso faz toda a diferença. Exato. É claro que eu sei que isso não é uma manutenção, eu vou pagar por isso. Sim. Mas só de você falar, eu vou lá, mas por que eu tive essa ideia? Porque eu vi aqui o teu material. Num pós-venda você pode me levar esse material. Opa, é isso que eu quero. Eu fiz uma decisão errada lá atrás. Eu vou dar um upgrade. Sim, exatamente. Isso é muito importante. Agora a gente vai começar um quadro dinâmico, um bate-bola com o cliente. Vamos fazer umas perguntas rápidas e ter também as respostas rápidas do nosso cliente aqui, Diogo Duarte, que está passando aqui as informações que a gente precisa dentro desse mercado para aumentar o nosso faturamento, melhorar a nossa gestão e crescer a nossa empresa. A marcenaria no topo é isso que vocês estão acompanhando agora com a gente. E a primeira pergunta é: qual é a primeira coisa que o senhor procura ao contratar uma empresa especialista em marcenaria? Credibilidade. 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 Boa. E a segunda pergunta é: qual a inovação que o senhor gostaria dentro da sua casa? Uma inovação dentro da minha casa? Acompanhamos as tendências, a gente passa isso o tempo inteiro nas nossas redes sociais e a cada ano vem tendo novas atualizações, novas tendências de mercado. Hoje no mercado, no cenário atual, a gente está com essa alta agora dos móveis boleados e eu gostaria de saber o que o senhor... Móveis multifuncionais, no sentido de eu posso ter um ambiente e transformá-lo em outro ambiente. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, ele ter, de acordo com a necessidade, essa multifuncionalidade. Por exemplo, no meu escritório, ele é um escritório, mas ao mesmo tempo pode virar um podcast. Sim. De acordo com a forma que a gente trabalha esses móveis, a dinâmica desses móveis. Em casa, daqui a pouco nós temos uma estrutura que ela também pode servir daqui a pouco como uma adega.
Entende? Então essa multifuncionalidade dos móveis eu acho que ela é muito importante. Ou seja, que é uma tendência. Eu digo não para minha casa hoje, mas principalmente pensando em investimento, pequenos estúdios, tudo cada vez mais reduzidos, que é uma tendência mundial. Exatamente. Em São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, na Avenida Paulista estão anunciando agora imóveis de 22 metros quadrados a 600, 700 mil reais. Então, são imóveis muito pequenos em que todos os móveis praticamente são multifuncionais. São móveis inteligentes, né? Inteligentes. A mesa, ela daqui a pouco ela recolhe, o sofá-cama vira cama para aumentar o espaço. Então, essa inteligência ela é muito importante. E isso é muito importante para a gente que trabalha com marcenaria, porque essa foi uma pergunta e a resposta do professor foi uma resposta muito inteligente, porque querendo ou não, esse ainda é um mercado raro, atual, na marcenaria. E a gente tem a possibilidade de incorporar isso dentro dos nossos negócios. Ainda é raro e a procura ela não para de crescer. Então, quem já está atendendo essas necessidades do mercado, está se dando bem. A gente ainda não olha, na verdade, eu ainda não olhei para esse mercado, mas pelo meu conhecimento e as visitas que eu já fiz às grandes fábricas e tudo mais, são poucas as empresas hoje. Isso é um mercado muito raro. Nós temos hoje um mercado muito forte, e eu falo como investidor, do Airbnb. Então, eu aluguei, por exemplo, um apartamento em férias, que ele era um apartamento em Milão. Esse apartamento era fantástico. Ele era num miolo de um dos principais bairros da cena milanesa, que é Isola, e é um apartamento pequeno. Só que quando eu entrei no apartamento, ele parecia grande. Por quê? Porque ele tinha uma mesa que integrava com uma escada, que virava um mezanino, e tudo muito bem encaixado. Nós nos sentimos muito confortáveis. Somos 3, eu, minha esposa e meu filho, e num apartamento pequeno, um estúdio muito funcional. E eu conversei com o Davi, que é o italiano, proprietário desse... Onde era? Em Milão, na Itália. O berço da tendência. O berço da tendência. E eu conversei com o Davi, eu falei, Davi, mas como é que vocês... Um apartamento tão pequenininho, porque aqui é um prédio histórico e os apartamentos são grandes. Ele falou, não, é um apartamento muito grande, só que você está em 1/3 desse apartamento. Eu dividi em 3. Então, olha o que o móvel planejado é capaz de fazer. Sim. Ele dividiu em 3, um apartamento que era relativamente grande, e ele aluga 3 para o Airbnb por causa dessa multifacetada visão dos móveis, dos mobiliários muito bem distribuídos. Móveis inteligentes. Eu achei fantástico. E eu não me senti desconfortável, por incrível que pareça. Era um estúdio, né, num ambiente fantástico em Milão, e aí o que acontece? Eu paguei 3 vezes menos do que se eu fosse alugar um apartamento gigante que não teria a menor necessidade. Então o móvel ele permite isso. Economia de mercado, novas tendências. Eu vejo que esse é o ponto principal. É quem trabalha com serviço e com produtos resolver problemas. Aquilo que eu falei desde o início. Qual é o problema de uma grande cidade? São Paulo, Milão, Roma. Roma também fiquei num apartamento pequeno nesse mesmo formato. Qual é a grande questão? Resolver problemas. Qual é o problema hoje dos grandes centros? Espaço. Qual é uma questão que é tendência? Locações, Airbnb e outros aplicativos. Então eu tenho que me resolver isso. Eu tenho que chegar para a empresa de imóveis e dizer assim, olha, eu tenho um espaço pequeno, o que você me resolve? Se a empresa me diz assim, olha, não tenho o que fazer, o teu apartamento é muito pequeno, tchau. Eu vou procurar outro e vai ter quem me atenda. Eu acho que essa é a lógica. E realmente os móveis planejados eles foram feitos justamente para isso, para a gente entrar em qualquer tipo de ambiente, de situação e resolver o problema do cliente. A gente, claro, precisa entender as necessidades do cliente para que a gente consiga fazer um bom trabalho, um bom projeto e encaixar tudo nos seus devidos lugares e atender a necessidade do cliente, que as vendas de móveis planejados é nada mais, nada menos que isso. E eu vou lhe fazer agora uma outra pergunta. O que mais te surpreende positivamente ou negativamente dentro da marcenaria, dentro do nicho de marcenaria? Bom, positivamente, aquela empresa ou aquele profissional que está antenado às tendências. Então, hoje nós sabemos que nós temos muito movimento eletrônico. Então, a marcenaria que está integrada com Alexa, que está integrada
com o liga e desliga pelo celular e está tudo já pronto, entrega uma solução pronta. Isso me agrada muito. Incorporar já os sistemas de automação. Automação total. Hoje as coisas são automatizadas, né? Eu, antes de chegar no meu escritório já está com o ar-condicionado ligado, o computador ligado, as luzes ligadas quando eu vou fazer uma gravação. Isso tudo pela automação. Quando eu saio, poxa, esqueci de desligar o computador, eu pego a minha Alexa, eu desligo todos os equipamentos que eu preciso, sem preocupação nenhuma. Isso é muito importante. Isso me dá agilidade. Então, por exemplo, eu moro numa cidade quente, eu quero chegar, o meu ar-condicionado está ligado. Se eu chego antes dos meus funcionários, não tem problema nenhum, eu ligo pelo celular. Está tudo ligado. Se alguém esquece... Chegar já está climatizada a sala. Climatizado, o computador ligado, tudo certinho. Só o café que não passa automático não dá ainda. Isso para mim é o diferencial. Agora, um ponto negativo que eu vejo é quando nós não vemos nem tendência e nem verdade. Porque toda relação é baseada em verdade. Se eu olhar no olho e eu não sentir confiança naquele camarada que está me vendendo, não tem condições nenhuma. Aí não adianta nem chegar com um contrato maravilhoso, porque não é o contrato que vai amarrar. Já pensou eu falar com o meu advogado e dizer assim, olha, eu tenho um trabalho para ti. Qual? Estou processando uma empresa de imóveis. Pelo amor de Deus, eu não quero gastar tempo com isso e nem o tempo dele. Não quero chegar nesse ponto. Eu quero olhar no olho e saber, ó, você vai me entregar ou não. Pronto, acabou. Entende? Então, se tiver mentira ou inverdade, vê que está titubeando muito, acabou. Não tem negócio, não fecha negócio de forma alguma. E o lado positivo é estar com a verdade, obviamente, alinhado às tendências, é o que está acontecendo no mundo. O senhor já teve uma experiência negativa com móveis planejados em alguma vez, alguma época na sua vida? O senhor poderia contar para a gente? Já várias. várias. Não é puxando sardinha não, mas principalmente antes de conhecer vocês. Teve uma experiência que ela não chegou a ser negativa na entrega. Eu precisava de um projeto para um escritório e eu pedi. Eu falei, olha, eu quero um projeto assim, assim, assim. E aí vinham os rabis com a mão, tarará, e eu falei, tá, mas cadê o projeto? Eu quero o projeto, eu sou visual, eu quero ver o meu projeto. Era uma marcenaria ou uma empresa? Uma empresa. Ou um marceneiro? Não, uma empresa. E esse projeto não vinha. E aí uma hora eu liguei. Eu falei, e aí, parceiro, o que está acontecendo? Eu estou precisando, eu tenho prazo, eu tenho pressa. Ele falou, não, mas eu não sei se você vai fechar. Para eu fazer esse projeto, eu vou gastar dinheiro. Para mim, a relação acabou ali. Por quê? O que eu preciso? Eu não tenho como fechar um projeto sem ver o projeto. Exatamente. Perfeito? Aí, mas você pode levar isso para outra empresa. Então, o que ele está me mostrando ali? Ele começou uma relação de desconfiança. Ou também o sistema de venda dele que ele não soube conversar desde o início com o cliente. Sem dúvida. Porque um projeto, geralmente, a gente não entrega para o cliente. A gente faz uma apresentação. Ou pode ser que a gente entregue dependendo muito da conversa. Ou me coloque um valor. Olha, esse projeto custa tanto. Mas se você fechar, vai ser abatido. Eu ia achar justo. Não, perfeito. É um serviço à parte. Então me entrega esse projeto, que seja 2 mil, 3 mil, 4 mil, eu pago o projeto e quando eu fechar com você, aí eu vejo se é de mercado aquilo que ele está me propondo, pronto. Seria algo justo. Mas nunca trazer a desconfiança para quem está contratando. Exatamente. Porque fica numa situação deselegante. Eu imagino que se o cliente te procura, é claro que ele tem interesse. Ou ele está pesquisando preço, ou ele já vai fazer, ou ele está precisando futuramente, mas ele está com a necessidade. Exato. Então, basta a gente como profissional, vendedor, dono da empresa, quem quer que seja que vá fazer a venda, entender, conversar com o cliente. Se for preciso fazer algumas perguntinhas básicas para o cliente para saber e ter mais assertividade no projeto, valores de investimento. Eu nunca vi, por exemplo, um corretor de imóveis pedir alguma garantia de compra de imóvel para oferecer uma visita. Isso não existe. Ele vai dizer, não, vamos fazer uma visita. Ou seja, faz parte do negócio. Com certeza. Sempre vai ter um gasto. Agora, se você faz um bom projeto e é um bom vendedor, dificilmente a pessoa não vai fechar. Agora, se for um especulador, se você não fizer as perguntas, é um camarada que trabalha para outra empresa, que quer os projetos, aí você pega isso rápido. Agora, você está vendo que é seguro, paga o preço. Paga o preço. Se você tem um arquiteto terceirizado, um arquiteto próprio, em que é um custo para você, paga um valor X, Y, Z, paga esse preço.
paga esse preço. É mais fácil você vender entregando um bom projeto do que não entregando, fechar uma venda. Aí não faz o menor sentido. É verdade. E eu vou fazer aqui a última pergunta para o professor. Qual é o melhor conselho que o senhor daria para todos nós do setor de imóveis planejados? Bom, eu vou dar um conselho que eu ouvi uma vez e mudou o jogo dos meus negócios. Na verdade, é um conselho de uma literatura muito extensa, mas que na prática é muito simples de entender. Primeiro, esse para mim é o fundamental. Consagre o teu negócio ao Senhor. Coloque nas mãos de Deus todos os teus negócios. Diga, Senhor, isso é para ti, para a tua honra e a tua glória. Para mim esse é o principal. O segundo seja o melhor vendedor do teu negócio. E conheça os teus processos. Se você é um bom vendedor, você sabe como vender, você sabe multiplicar vendedores. Você se vende. Então pode acontecer a crise que for, você ficar sem funcionário. Mas você conhece os seus processos, sabe vender, você não fica sem cliente. E aí a máquina continua a girar. Então seja o melhor vendedor, conheça os seus processos para poder delegar e criar líderes fortes dentro da empresa e principalmente consagre ao Senhor. Ou seja, deixa que Deus tome conta do teu negócio e que seja para a honra e glória dele sempre. Professor, foi enriquecedor para todos nós ter lhe recebido aqui, ouvir da boca de um cliente tudo o que a gente recebeu hoje aqui. É muito importante para o mercado, é muito importante para todos nós ter essa informação de um cliente que já teve sucesso e também já teve frustrações dentro desse mercado. Conheceu o lado bom, conheceu o lado ruim e ainda tem muito por vir também. Pode ser que o senhor tenha experiências positivas e negativas futuramente e foi um prazer receber aqui e compartilhar com os nossos ouvintes aqui as palavras de um cliente. Prazer foi meu, desejo sucesso, que Deus abençoe e bora para cima.